o livro de Levítico. Sabemos que você provavelmente o evitou porque ele parece estranho. Então, vamos tentar entender melhor. Lembre-se de que a história da Bíblia começou com os humanos na presença de Deus, mas eles foram banidos por causa de sua rebelião. No entanto, Deus quer ter um relacionamento conosco, então ele escolhe uma família que será usada para restaurar o mundo de volta à sua presença. A presença de Deus passa a habitar em uma tenda, bem no meio de Israel. Isso é incrível, mas isso cria um problema. A presença de Deus é tão intensa que Moisés não pode entrar, e outros sacerdotes que entram inapropriadamente morrem. Espere, se a presença de Deus é boa, como ela se tornou perigosa para as pessoas assim, do nada? Pense nisso desta forma. A presença de Deus é como o sol. É puro poder e bondade. Quando algo mortal e corruptível se aproxima de tal poder, é destruído. A palavra santidade é usada em Levítico para descrever a presença pura e poderosa de Deus, que, como o sol, é tanto boa quanto perigosa. O ponto de Levítico é mostrar como israelitas corrompidos podem viver perto da bondade de Deus sem serem destruídos. Existem 3 soluções descritas no livro sobre como isso vai funcionar, e elas podem parecer estranhas, mas acompanhe a explicação. A primeira solução são os rituais. A segunda é a ideia de sacerdócio. E a terceira é um conjunto de leis de pureza. O livro está dividido em 7 seções, e cada solução é explorada em 2 delas. Os rituais estão aqui, os sacerdotes aqui, e as leis de pureza aqui. A primeira solução, os rituais, envolve muitos sacrifícios de animais. Levítico começa com instruções detalhadas sobre como fazer esses sacrifícios. Alguns são formas de dizer obrigado, como ofertas queimadas de grãos, e outros são formas de dizer me perdoe, como ofertas de purificação e reparação. No final do livro, há outros rituais que falam sobre observar dias e festas sagradas. Essas celebrações recontam partes da história de como Deus resgatou Israel e o separou das outras nações. A segunda solução para o problema da santidade tem a ver com os sacerdotes. Estar diretamente na presença de Deus é realmente perigoso, então ele escolhe sacerdotes como representantes especiais que podem entrar na sua presença em nome dos outros. Nessa sessão, há uma história sobre como os sacerdotes são ordenados para o sacerdócio. Em seguida, outra sessão explica um conjunto de padrões mais altos que devem governar a vida dos sacerdotes, pois eles trabalham muito perto da presença de Deus. A terceira solução no livro tem tudo a ver com as leis de pureza, e essa é, de longe, a parte mais difícil de entender. Por exemplo, em uma sessão, há uma preocupação em saber se você está limpo ou imundo. Outra forma de dizer isso é puro ou impuro. Quando você está em um estado puro, pode se aproximar da presença de Deus. Quando está em um estado impuro, não pode. Por isso, é muito importante que os israelitas saibam em qual estado estão a cada momento. A primeira coisa que temos é uma lista de animais puros e impuros. Essa lista é dividida por onde eles vivem, na terra, no mar, no céu. O texto não é claro sobre por que certos animais são considerados impuros, só porque tocá-los ou comê-los torna alguém impuro. O que é claro, no entanto, é que evitar essas criaturas separará Israel e os lembrará de que a santidade de Deus deve afetar cada parte de suas vidas, incluindo o que comem. Depois das leis alimentares, há várias leis sobre coisas como doenças de pele, tocar corpos mortos e lidar com fluidos corporais. Essas leis não são aleatórias. Todas se referem a coisas que os israelitas associam com a vida e a morte, que são sagradas porque Deus é o autor da vida. Simplesmente entrar em contato com essas coisas torna alguém impuro, mas é importante lembrar que não é errado ou pecaminoso estar ritualmente impuro. Você só precisa esperar alguns dias, tomar um banho, oferecer um sacrifício e estará puro novamente. O que é inapropriado é entrar na presença de Deus enquanto está em um estado impuro. Há mais leis de pureza em outra seção, que se concentram no comportamento moral de Israel. Essas leis tratam de justiça social, relacionamentos saudáveis e integridade sexual. Viver de acordo com essas leis fará de Israel um puro moralmente, capaz de viver perto da presença de Deus. Essas são as 3 soluções. Você provavelmente já percebeu que elas cercam o núcleo do livro, e é aqui que encontramos um ritual realmente importante chamado Dia da Expiação. Israel é uma grande tribo agora, e provavelmente há muitos pecados acontecendo que passam despercebidos.
com os quais as pessoas não estão lidando. Uma vez por ano, os sacerdotes pegam 2 bodes. Um é morto, e seu sangue é levado até a presença de Deus, onde simbolicamente cobre ou remove os pecados de Israel. O significado desse sacrifício é explicado no próximo capítulo, onde Deus diz que o sangue de uma criatura é sua vida. Assim, a vida do bode é oferecida como um substituto. O bode recebe a punição de Deus pelos pecados de Israel, para que as pessoas não precisem recebê-la. Isso nos leva ao segundo bode. O sacerdote coloca as mãos sobre ele e confessa todos os pecados de Israel, como se estivesse colocando os pecados no bode. Então, o bode é enviado para o deserto para nunca mais voltar. Ele é chamado de bode expiatório. Essa é uma imagem poderosa de como Deus está graciosamente removendo os pecados de Israel. Vamos ser honestos, sacrifícios em geral parecem bárbaros. Mas é importante lembrar que, no mundo antigo, os sacrifícios eram a principal maneira de conseguir o favor dos deuses. O problema era que esses deuses eram imprevisíveis e instáveis. Você nunca sabia quando eles iriam ignorá-lo ou se voltar contra você. Nesse contexto cultural, o Deus de Israel é totalmente diferente. Ele fica irritado com a corrupção humana, mas nunca é arbitrário. Ele ama seu povo e provê um caminho claro para que Israel saiba, com confiança, que é perdoado e que, apesar de sua corrupção, pode viver seguramente perto da sua presença. Isso torna o livro de Levítico uma declaração revolucionária em seus dias. E esse é o livro de Levítico. Mas Israel ainda está no Monte Sinai, no meio do deserto, e eles precisam de um lugar para viver. Sim, a terra que Deus prometeu a Abraão.